Você já parou para pensar? Uma decisão absurda pode virar uma verdadeira bola de neve, mudando toda uma estratégia de guerra. Recentemente, o líder russo quebrou sua própria lei para fazer um exemplo de um soldado ucraniano. Um soldado britânico ucraniano foi condenado a 13 anos em uma prisão de alta segurança. Imagine só, um tribunal russo recusou-se a reconhecê-lo como prisioneiro de guerra. Em vez disso, rotulou-o como mercenário, tentando mostrar força. Mas, na prática, isso foi um erro estratégico gigante. A resposta do Ocidente veio de uma forma inesperada. Não foi uma carta diplomática. Foi o fornecimento de mísseis à Ucrânia, capazes de destruir alvos russos essenciais. O Kremlin tentou humilhar o Reino Unido, mas acordou com fumaça saindo de uma das suas refinarias mais importantes. Uma reviravolta que ninguém previa. Como uma simples condenação levou a uma crise de proporções internacionais. Vamos entender essa cadeia de acontecimentos. Few days ago, um tribunal russo sentenciou um cidadão britânico a mais de uma década de prisão. Sua acusação? Mercenário, por ter lutado ao lado da Ucrânia. A explicação oficial era que ele recebia $500 por mês do governo ucraniano. Contudo, Putin esqueceu de um detalhe vital: países também pagam seus próprios soldados, não apenas mercenários. Se fosse só pelo dinheiro, ele poderia facilmente ganhar mais no Reino Unido. Mas a verdade é que esse soldado queria defender a soberania da Ucrânia contra a invasão russa. Segundo leis internacionais, prisioneiros de guerra não podem ser perseguidos por participarem de hostilidades. Rússia, porém, não respeita mais acordos assim. E tem mais, Vladimir Putin está ficando sem soldados russos para usar como carne de canhão. A saída? Recrutamento em massa de estrangeiros de Cuba, África e Ásia. Porém, de acordo com o que define seu próprio argumento, esses combatentes estrangeiros não seriam considerados prisioneiros de guerra. Seriam mercenários. Recentemente, um cidadão sul-africano revelou que seu filho foi prometido treinamento de elite na Rússia. Em vez disso, foi enviado para o fronte de Donetsk. Ao menos 16 outros sul-africanos enfrentaram o mesmo destino. A crise de mão de obra russa está tão grave que eles estão enganando estrangeiros, usando-os como carne de canhão. E o dilema se espalha pela África. Em novembro, a África do Sul anunciou que recebeu pedidos de socorro de homens presos nas linhas de conflito. Mais de 200 cidadãos lutando para uma das partes. Um deles, David Kuloba, foi morto no fronte. Sua mãe recebeu uma mensagem dizendo que ele havia morrido em uma explosão. O que parece uma tragédia, revela uma prática cada vez mais comum. A Ucrânia, até agora, trata estrangeiros capturados como prisioneiros de guerra, seguindo a Convenção de Genebra. Rússia, não mais. E aqui vem a revanche: mísseis cruzaram o céu natal de Putin nesta temporada de Natal. Mísseis Storm Shadow, provenientes de armas britânicas, atingiram uma refinaria crucial no sul da Rússia. A Nusheks Refinery ficou fora de operação. E não é só isso. Na mesma semana, plantas de gás na Ucrânia também foram alvo de ataques, incluindo a Orenburg, uma das maiores da Rússia. Localizada a aproximadamente 800 quilômetros da fronteira ucraniana. Esses ataques continuam a minar a infraestrutura militar russa, enquanto eles perdem a capacidade de se defender. Enquanto isso, Putin tenta mostrar força. Ele envia bombardeiros estratégicos rumo ao Reino Unido, na esperança de assustar. Mas, na verdade, ele só revela o quão vulnerável seu poder se tornou. Enquanto isso, a Ucrânia, com armas enviadas pelo Ocidente, responde com precisão, destruindo alvos russos até dentro de seu território. A situação virou um jogo de xadrez, onde cada movimento revela uma nova reviravolta. E a maior questão que fica é: por que tudo isso acontece? A resposta está na resistência de um povo que não aceita ser subjugado, que luta por sua liberdade, apesar de tudo. Uma guerra de estratégias, de força e de esperança, uma batalha que ainda não terminou, mas que revela o verdadeiro poder de quem não desiste. O caos na guerra continua a escalar de uma maneira que parece absurda. Os militares russos estão desesperados para manter suas linhas de ataque,
e para isso, recrutam milhares de estrangeiros a cada mês. Países como Cuba, países africanos e da Ásia estão sendo utilizados como mão de obra barata e sem privilégio. Mas a estratégia de Putin vai além, ele tenta reduzir esses soldados estrangeiros a meros mercenários, deixando de reconhecê-los como prisioneiros de guerra. Essa tática cruel tem implicações que podem mudar tudo o que sabemos sobre o conflito. Você consegue imaginar o que isso significa para milhares de famílias ao redor do mundo? Recentemente, uma história chocante veio à tona. Um cidadão sul-africano revelou a Reuters que seu filho tinha sido prometido um treinamento de elite como guarda-costas VIP na Rússia. Contudo, ele foi lançado na linha de frente de Donetsk. E não foi apenas ele. Pelo menos 16 outros sul-africanos passaram pelo mesmo destino. A escassez de soldados na Rússia chegou a um ponto tão crítico que eles estão enganando estrangeiros, transformando-os em verdadeiros cadáveres humanos, usados como carne de canhão. Essa prática não só viola direitos elementares, mas também provoca uma crise diplomática global. Você acha que governos ao redor do mundo vão ficar de braços cruzados diante disso? Foi em novembro que tudo veio à tona. A África do Sul recebeu um apelo de socorro de soldados que estavam presos em Donbas. Relatos similares surgiram de várias regiões do continente africano. O país do Quênia informa que mais de 200 cidadãos estão atualmente lutando por Rússia. Enquanto a Ucrânia calcula que mais de 1.400 africanos estão envolvidos de alguma forma. Um deles, o jovem David Kuloba, foi morto na linha de frente após assinar contrato com o exército russo. Sua mãe, Susan, tentou desesperadamente manter a esperança, recebendo uma mensagem dizendo que ele havia sido morto em uma explosão. Desde então, ela nunca mais conseguiu contato com seu filho. Como um jovem, cheio de sonhos, foi transformado em peça de troca em uma guerra cruel. E o mais assustador, como esses soldados estrangeiros estão sendo tratados. Ucrânia, até agora, tem respeitado o entendimento internacional, tratando capturados como prisioneiros de guerra. Eles seguem a Convenção de Genebra, dando a esses combatentes direitos e proteção. Mas a Rússia parece estar ignorando totalmente essas regras. Parece que eles perderam completamente a noção de humanidade, pagando um preço alto por isso. E adivinha quem está pagando essa conta? Os mísseis britânicos Storm Shadow, que estão sendo usados com precisão cirúrgica para atacar alvos estratégicos. Na véspera do Natal, algo chocante aconteceu. Imagens e relatos confirmaram que a Ucrânia conseguiu atingir uma refinaria importante na Rússia, o que despertou um verdadeiro terremoto entre os oficiais russos. Essa refinaria se chama Nusheks, um fornecedor vital de diesel e querosene de aviação na região do sul russo. Um ataque com 2 mísseis conseguiu danificar o local, obrigando a refinaria a parar suas operações. Em um país em que a guerra parece um pesadelo sem fim, cada ataque revela a vulnerabilidade de uma força militar que, mesmo com suas defesas F2, parece estar cada vez mais impotente. E a situação não para. No mesmo dia, outra base de processamento de gás na cidade de Orenburg também foi atingida por drones ucranianos. Este era um dos maiores complexos de gás na Rússia, a aproximadamente 800 quilômetros da fronteira ucraniana. Para quem está na linha de frente, essa distância parece ainda maior. Esses ataques vêm prejudicando seriamente a economia e as forças de defesa da Rússia, que correm contra o tempo para tapar os buracos no seu sistema de suprimento de energia. Até onde essa guerra vai? Como o Kremlin responde a tudo isso? Putin tenta apelar às ameaças nucleares, enviando bombardeiros estratégicos Tu-95MS para ameaçar a Grã-Bretanha, enquanto seu exército fica cada vez mais vulnerável. Os sons ensurdecedores dessas aeronaves cortando o céu frio, o cheiro de combustível queimado no ar, e a sensação de impasse, tudo isso revela a atmosfera tensa e incerta dessa batalha de um lado e de outro. E, enquanto Putin brinca de assustar o mundo com armas nucleares, a Ucrânia prepara sua revanche. Em 26 de dezembro, poucos dias após a ameaça, as forças ucranianas conseguiram atingir vários alvos russos na área ocupada de forma temporária, destruindo posições estratégicas e bases de comando. O que o Kremlin considera uma jogada de poder, na realidade mostra a crescente força da resistência ucraniana.
Será que Putin consegue esconder sua fraqueza por detrás de suas ameaças? Ou isso é o começo do fim para o regime mais autoritário do mundo? O impacto psicológico, a sensação de insegurança e o risco de uma escalada nuclear deixam a todos apreensivos. Mas uma coisa é certa, essa guerra não é só uma batalha de armas, ela representa uma luta por sobrevivência, dignidade, principalmente, esperança. E assim, o conflito avança, com reviravoltas inesperadas e uma resistência que insiste em desafiar todo o caos. Como será o próximo capítulo dessa história sombria? Só o tempo dirá. No Natal, uma onda de ataques surpreendeu o mundo. Imagens revelaram que os ucranianos usaram mísseis de cruzeiro britânicos para atingir uma refinaria antiga na Rússia. Essa refinaria, conhecida como refinaria no Chex, é vital para o fornecimento de óleo na região sul do país. Ela fornece combustível diesel e querosene de aviação às forças russas, sustentando toda a estrutura de guerra. Atingida 2 vezes, ela ficou fora de operação, pelo menos temporariamente. O estrondo das explosões ecoou pelo ar, enquanto fumaça espessa se levantava no horizonte. Como 2 mísseis conseguiram passar pelas defesas russas? O que isso revela sobre a vulnerabilidade de Putin? Mas a história não para por aí. No mesmo dia, Kiev também alvejou a usina de gás de Orenburg, a maior da Rússia. Localizada a cerca de 800 quilômetros da fronteira ucraniana, ela é crucial para o abastecimento energético do país. Ainda assim, a Rússia mantém esse alvo na mira dos seus ataques. Além disso, drones ucranianos atingiram 2 tanques de armazenamento na Baía de Timur. Fogo intenso espalhou-se por mais de 2.000 metros quadrados. Apesar de não haver vítimas, a devastação foi imensa, destruindo uma peça-chave na economia da região do Mar de Azov, responsável por abastecer a Crimeia com combustível. E tudo isso faz pensar, quão longe os ataques podem chegar? Segundo estudos recentes, as forças ucranianas já atingiram pelo menos 142 instalações de petróleo e combustíveis russos em 2025. Um aumento de 51% em relação ao ano anterior. Os ataques têm uma taxa de sucesso impressionante, 82%. Onde estão as defesas aéreas de Putin? Como ele não consegue proteger suas instalações estratégicas? A resposta parece estar escondida, enquanto o país enfrenta uma crescente crise de abastecimento e vulnerabilidade. E aí, o que ainda está por vir? Os símbolos do poder de Putin podem estar desmoronando diante de uma resistência inesperada. E o mais importante, até onde essa guerra pode chegar? Você já parou para pensar por que, em meio a tanta insistência de Vladimir Putin em mostrar força, o que realmente acontece por trás das cortinas? Enquanto ele se exibe ameaçando países com bombardeios nucleares e tentando assustar o mundo, a verdade é que sua estratégia de defesa está desmoronando, e isso pode custar caro a ele. Recentemente, as forças ucranianas realizaram uma verdadeira frieza na indústria de petróleo russa. Foram mais de 142 ataques a refinarias e depósitos de combustível em 2025, um aumento de 51% em relação ao ano anterior. E o sucesso dessas operações é de impressionantes 82%. Como eles conseguem? Onde estão as defesas aéreas de Putin que dizem ser imbatíveis? A resposta é assustadora. Parece que as defesas aéreas foram relegadas a proteger os palácios de Putin e sua bunker secreto. Enquanto isso, o homem forte do Kremlin retalia com ameaças nucleares. Você consegue imaginar? Bombardeiros estratégicos Tu-95MS sobrevoando o Mar de Noruega, vigiados por caças Su-33. O som das turbinas cortando o ar, o cheiro do querosene, tudo em uma tentativa desesperada de assustar o Ocidente. E a reação de Putin? Alegou que era apenas um exercício de treinamento. Mas sabíamos que era muito mais do que isso. Ele tentou jogar uma cortina de fumaça, querendo fazer o mundo acreditar que seu arsenal nuclear ainda é forte. Porém, enquanto ele se acha invencível, a realidade do campo de batalha conta uma história diferente. No dia seguinte, a estratégia mudou. Naquele 26 de dezembro, forças ucranianas, com seus sistemas inescapáveis, atacaram várias posições russas na Ucrânia ocupada temporariamente.
Como num filme de ação, eles destruíram o posto de comando da 14ª Brigada do GUR russo em Donetsk. O som das explosões, o cheiro de fumaça, tudo revelando o caos. Além disso, uma base de armazenamento e reparos foi destruída, junto a uma estação de radar na Crimeia e os locais de embarcações rápidas de ataque. Tudo isso numa noite que, para os russos, foi tudo menos festiva. Mas aqui fica uma questão: por que Putin se recusou a aceitar um cessar-fogo no Natal? Todos solicitaram, até mesmo a Alemanha e uma pesquisa pública que pediu por paz. E ele? Negou tudo. Será que a arrogância está levando a Rússia a um caminho sem volta, enquanto a guerra silenciosa se intensifica? Enquanto essa batalha de titãs continua, uma pergunta fica no ar: até onde Vladimir Putin vai arriscar sua imagem, sua segurança, sua própria sobrevivência? As ações recentes revelam que, por trás do discurso de força, há um pântano de fraquezas que pode estar prestes a engolir tudo. E aí, o que você acha? Será que o Kremlin vai conseguir manter sua máscara de império indestrutível? Ou essa crise é só o começo de uma reviravolta que ninguém espera? Fique atento, porque a cada dia, a guerra revela seu lado mais sombrio, e as consequências podem ser maiores do que qualquer uma de nós imagina. Tudo parecia tranquilo naquele dia, mas o ar carregava uma tensão invisível. Quem poderia imaginar que, enquanto algumas regiões celebravam o Natal, uma guerra silenciosa e cruel continuava a se desenrolar? E a maior surpresa veio após inúmeros pedidos de cessar-fogo feitos por Ucrânia, Alemanha e até uma pesquisa pública. Todos foram recusados. Por quê? Segundo Rússia, eles buscavam uma paz duradoura. Mas como justificar então a destruição de refinarias, o uso de mísseis britânicos e ameaças nucleares? Será que há alguma lógica por trás dessa aparente contradição? Se você pensa que tudo isso é apenas um jogo político, prepare-se para uma reviravolta que desafia a razão. Enquanto a Rússia afirma defender valores ocidentais e cristãos, seu exército se vê cada vez mais vulnerável. Faltando soldados, eles recrutam estrangeiros de países como Cuba, África e Ásia. Mas esses soldados, após assinarem contratos, descobrem a dura realidade: ao invés de treinamento VIP, estão na linha de fogo em Donbas, sem direito à proteção. Um rapaz sul-africano, por exemplo, foi prometido uma preparação de elite. Mas, no campo de batalha, só encontrou morte e destruição. E a resposta de Kiev? Os ucranianos continuam usando mísseis fornecidos pelo Reino Unido, como o Storm Shadow, para atacar alvos essenciais na Rússia. Na véspera de Natal, uma refinaria crucial, no sul do país, foi atingida 2 vezes por mísseis que cruzaram os céus carregados de fumaça escura. E essa foi apenas a ponta do iceberg. No mesmo dia, uma antiga planta de gás em Orenburg também sofreu golpes devastadores. Assim como tanques antigos no porto de Timur. Como será o futuro da indústria de petróleo na Rússia com tamanha vulnerabilidade? A situação piora ainda mais quando Moscou tenta intimidar o mundo com ameaças nucleares. Enquanto os bombardeiros Tu-95MS cruzam o céu de Norwegian Sea, suas forças interceptadas pelos caças da OTAN, a guerra na Ucrânia se intensifica. E, enquanto isso, Kiev lança ataques precisos, destruindo bases e comandantes russos, mesmo na véspera de Natal. Como é possível que, numa época em que se alegam valores cristãos e de paz, a guerra continue a devastar? Pergunto a você, até onde a guerra vai chegar? Como as ações de Putin e seus aliados realmente representam alguma defesa dos valores que afirmam proteger? Essas contradições abertas deixam-nos perplexos, ao mesmo tempo que revelam uma verdade cruel: a guerra moderna não poupa ninguém, e a esperança de uma paz verdadeira parece cada vez mais distante. Por fim, devemos refletir: até que ponto estamos presos a uma narrativa que volutamente esconde a verdadeira extensão da destruição? Em um cenário onde a censura e restrições crescem, criamos plataformas independentes, livres de interferências, para mostrar o que realmente acontece lá fora. Se você quer acompanhar essa luta sem filtros, junte-se a nós no portal Basics Insider. Lá, você verá tudo, sem cortes, sem censura. O seu apoio é fundamental para continuarmos essa missão de denunciar a verdade, mesmo em tempos difíceis.
A guerra não termina aqui. Ela está só começando. Imagine um mundo onde a guerra não conhece limites, onde as nações jogam com fogo e escondem seus segredos mais perigosos. E se eu dissesse que tudo isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos, enquanto as principais potências jogam sua última cartada? Você está preparado para descobrir como a guerra moderna está se transformando em uma verdadeira batalha de estratégias mortais, com reviravoltas chocantes a cada instante? Se sim, aperte o botão, porque o que você vai ouvir agora vai mudar tudo o que você pensa sobre conflitos globais. Depois de um Natal sombrio para os russos, com ataques devastadores contra suas próprias regiões estratégicas, a tensão atingiu níveis nunca antes imaginados. A Rússia, que sempre mostrou força com seu arsenal de defesa aérea, agora enfrenta uma crise profunda. Como um castelo de areia, suas defesas estão sendo destruídas uma por uma, enquanto as forças ucranianas parecem estar dando o golpe final. Você conseguiu sentir o cheiro de fumaça e o som abafado das explosões? Essa é a realidade do campo de batalha, onde cada disparo é uma notícia, cada explosão, uma reversão no jogo do poder. E enquanto Putin tenta assustar o mundo com ameaças nucleares, as forças ucranianas não estão apenas assistindo. No dia seguinte ao ameaçador voo dos bombardeiros estratégicos Tu-95MS sobre o mar norueguês, elas responderam com uma precisão mortal. Alvo atingido, uma base importante no coração da Rússia, destruída sem misericórdia. Um golpe que deixa a nação russa de queixo caído, enquanto o cheiro de petróleo queimado invade o ar. Como uma peça de xadrez. Cada movimento provoca uma reação em cadeia, os hackers, as sabotagens, os ataques a instalações críticas, tudo parte de uma guerra sem limites, onde a linha entre conflito convencional e guerra cibernética desaparece. E no meio de tudo isso, há uma questão que paira no ar. Por que, mesmo com seu arsenal de ponta, Putin insiste em brincar com fogo nuclear? A resposta está na sua estratégia de manter a pressão, de parecer forte mesmo enquanto seu exército desaparece diante de uma resistência que não para de crescer. E aqui vem o verdadeiro choque. Enquanto as tropas russas lutam por uma sobrevivência quase desesperada, há uma infiltração silenciosa de soldados estrangeiros, recrutados de países à beira do caos. Não são mercenários comuns, mas peões de uma guerra global, com destino incerto, jogados na linha de frente em uma partida que decidirá o futuro de muitos. Agora, pense nisso, países como África, Ásia e América Latina estão sendo usados como campo de batalha secundário, enquanto suas populações, muitas vezes, nem sabem que estão sendo manipuladas. Jovens, promessas de treinamento de elite, tudo por uma causa que não é sua. Você consegue sentir a tensão no ar? O som das vozes em chamadas de guerra, o calor nas mãos ao assinar contratos, o medo que invade o peito ao ouvir o som de uma explosão ao longe? Essa é a realidade que poucos querem enxergar, mas que precisa ser revelada. E tudo isso leva a um ponto final, a postura da Rússia, que afirma estar defendendo valores cristãos e ocidentais, enquanto suas ações ameaçam levar o mundo a um conflito sem precedentes. A mentira se confunde com a verdade. E o que se vê é uma dança perigosa de poder e destruição. Você consegue imaginar o que virá a seguir? Uma guerra de extermínio, uma recuperação fracassada ou, talvez, uma reviravolta ainda mais chocante? Porque agora, mais do que nunca, a verdade está em jogo, e somente aqueles que tiverem coragem vão descobrir o que realmente está por trás das cortinas desse jogo sujo de poder. E é exatamente aqui que tudo muda. Porque, enquanto o mundo assiste de longe, uma força clandestina está preparando seu golpe final. Uma arma secreta, uma jogada de mestre que ninguém espera, e que pode mudar o rumo de toda essa história. Você está pronto para ver o que está por vir? Pense nisso, tudo que você viu até agora foi apenas o aquecimento. O verdadeiro confronto, a reviravolta fatal, ainda está por vir. E, quando ela chegar, nada será como antes. Prepare-se, porque o fim dessa história vai ser surpreendente, chocante e definitivamente inesquecível.